A astronomia é sempre um assunto fascinante que chama atenção a cada descoberta, a cada imagem divulgada e ainda a cada fenômeno registrado. Entretanto, muitos de nós já se confundiram ao ver os termos em noticiários como um grande meteoro flagrado por câmeras ou ainda um asteroide que passará próximo à Terra, ou também uma chuva de meteoros provocada por um cometa. Isso porque meteoros, cometas e asteroides parecem tratar-se das mesmas coisas, principalmente para os menos acostumados com o meio astronômico. Na verdade, apesar de serem termos relacionados, trata-se de coisas diferentes. Vamos conhecer o significado dessas palavras, o que pode ser muito útil para melhor compreender as notícias que vêm do espaço. Sejam bem-vindos, esse é o canal Mundo Diferente. E hoje vamos falar sobre a diferença entre meteoros, cometas e asteroides. Asteroides. Os asteroides são pequenos corpos rochosos resultantes de processo de formação do Sistema Solar. Os asteroides têm formatos irregulares, pois não possuem massa suficiente para assumir uma forma esférica. A imensa maioria deles são realmente pequenos, com poucos metros de largura, mas alguns podem possuir centenas de quilômetros. O Sistema Solar está repleto desses asteroides. A maioria deles orbita o Sol entre as órbitas de Marte e Júpiter, em uma região conhecida como o Cinturão Principal de Asteroides. Entretanto, eles podem ser encontrados por todo o Sistema Solar, inclusive se aproximam perigosamente da Terra. Sempre que um asteroide se aproxima da Terra, causa um enorme alvoroço nas redes sociais e várias previsões apocalípticas que nunca se confirmam. Por fim, é importante informar que, pela definição da União Astronômica Internacional, para ser considerado um asteroide, o objeto deve possuir pelo menos 1 metro de diâmetro médio. Objetos que orbitam o Sol e que sejam menores que 1 metro devem ser chamados de meteoritos. Cometas. As regiões mais distantes do Sistema Solar, além da órbita de Netuno, abrigam pequenos corpos gelados formados essencialmente de gelo e gases congelados. São parte daquele material que foi levado para longe pelos ventos solares no período da formação do nosso sistema. A grande maioria desses objetos estão confinados além da órbita de Netuno, mas, eventualmente, alguns deles são arremessados para o interior do nosso Sistema Solar e formam os objetos chamados de cometas. Quando se aproximam da órbita de Júpiter, o calor do Sol faz evaporar os materiais mais voláteis que compõem o cometa, formando uma tênue atmosfera em torno do núcleo chamado de coma. Os ventos solares, ao atingirem o cometa, arrastam parte da coma em direção oposta ao Sol, formando uma enorme cauda. Tanto a coma quanto a cauda de um cometa brilham devido à ionização de seus gases pelo Sol. A maioria dos cometas são relativamente pequenos, com umas dezenas de metros de largura, mas alguns deles podem assumir vários quilômetros e terem material volátil suficiente para formar uma coma maior que Júpiter e uma cauda que pode se estender por vários milhares de quilômetros, criando um espetáculo observável a olho nu por várias noites. Cometas, assim, são raros, mas quando ocorrem, são os fenômenos astronômicos mais bonitos a serem observados. Meteoros. Lembre-se que dissemos que o Sistema Solar ainda mantém uma boa parte do caos do seu processo de formação, não? Então, é aqui que a história fica interessante. Ainda hoje, a Terra é bombardeada por material que restou desse processo de formação. Todos os dias, cerca de 100 toneladas de material espacial atingem a atmosfera da Terra. Isso mesmo, 100 toneladas. Mas não se preocupem, grande parte disso são apenas pequenos meteoritos do tamanho de grãos de areia e são completamente consumidos na passagem por nossa atmosfera. Asteroides, meteoritos e cometas orbitam o Sol em uma velocidade altíssima, algo entre 40.000 e 266.000 km por hora. Quando atingem a atmosfera da Terra nessa velocidade, mesmo fragmentos tão pequenos quanto um grão de areia são capazes de aquecer instantaneamente os gases atmosféricos, gerando um fenômeno luminoso chamado de meteoro. Então, o meteoro é apenas um fenômeno luminoso, nada mais que isso. Meteoro não é sólido, não é líquido e não é gasoso, é apenas luz. Popularmente, o meteoro também é chamado de estrela cadente, se recordam? Como a maioria dos meteoros é gerado por minúsculos fragmentos de rocha, não é possível prever quando e onde podemos vê-lo. Porém, há algumas épocas do ano em que as nossas chances de observá-los aumentam consideravelmente. São as chamadas chuvas de meteoros, que ocorrem quando a Terra passa por uma região do Sistema Solar repleta de fragmentos deixados por alguns cometas e asteroides. Quando a Terra atravessa essa trilha, eles atingem a atmosfera, gerando dezenas ou até centenas de meteoros em uma única noite. Uma verdadeira chuva de meteoros.
Bem, de maneira geral, quanto maior o objeto, mais luminoso será o meteoro. E quando sua luminosidade supera o brilho de Vênus, o meteoro é comumente chamado de fireball, ou bola de fogo em português. Nesses casos, além de formar uma bola de fogo mais espetacular, o meteoro geralmente termina com um evento explosivo. Esse tipo de meteoro também é chamado de bólido, e popularmente também é associado como sinal dos tempos. Meteoros, cometas e asteroides, cada um desses tem termos que merecem melhor ser estudados, e com certeza renderão ainda inúmeros vídeos aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal.